Bom, como a gente tem feito nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, eu tô aqui para disponibilizar esse videozinho para vocês referente, né, ao exercício, ao conteúdo, né, desta semana, né? O conteúdo dessa semana gira em torno da economia da Índia, tá certo? E ele data do dia 20 de outubro, portanto amanhã, né? Eu tô gravando esse videozinho aqui na noite do dia 19 de outubro. Então a gente parte já diretamente para a primeira questão, né? A miséria do povo indiano impulsionou... Opa, voltando aqui, tem esses inconvenientes, me perdoem. Então, ó, voltando, a miséria do povo indiano impulsionou movimentos nacionalistas liderados por um grande líder que defendia a desobediência civil não violenta, como boicote a produtos ingleses e ao pagamento de impostos, e também era conhecido como a Grande Alma. O nome ao qual nos referimos é letra D, de dado, Mahatma ou Mohandas Gandhi, né? A Grande Alma, tá certo? Isso a gente pode encontrar lá na página 13. Página 13 aqui, ó. Esse é o Mahatma Gandhi, tá certo, gente? Então, voltando lá para o exercício da gente. Número 2. Apesar das condições de vida precárias de grande parte da população da Índia, o país possui um parque industrial considerado um dos mais importantes do mundo. Cite algumas atividades produtivas em que a Índia se destaca. Isso a gente pode encontrar aqui, gente, ó. Aqui, entre parênteses, estão vendo? E aqui, já também no penúltimo parágrafo. Aqui. Deixa eu botar a setinha no lugar adequado. Aqui e aqui. Tá certo? Então nós temos se destacando no setor industrial indiano a energia nuclear, né, produção de energia nuclear, satélites artificiais e informática. E outros tipos de indústrias se destacam ainda na Índia, né, entre elas a construção naval, mecânica, química, petroquímica, química e petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, petrolífera, extração de minerais e automobilística, né? Então a Índia conta aí com um parque industrial, né, considerável, tá certo? E na tabela 3, de novo, o nosso inconveniente, né? Na tabela 3, observe a tabela abaixo e responda as questões sobre esses 3 países considerados emergentes que pertencem aos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? Esse, digamos, entre parênteses, né? Entre aspas, bloco econômico, não é exatamente um bloco econômico, né? Mas é um grupo de países que são considerados emergentes, né? E que até pouco tempo atrás cooperavam uns com os outros, né? Continuam cooperando, mas o Brasil acabou se afastando um pouco nos últimos anos. Pois bem, continuando aqui, considerando aqui essa tabela, a gente tem na primeira coluna, né, eu vou botar aqui a setinha para vocês interpretarem direitinho. Aqui nessa coluna nós temos alguns fatores, né? Taxa de fecundidade, esperança de vida média, taxa de mortalidade, taxa de analfabetismo de maiores de 15 anos e população urbana em 2017. E nas outras colunas nós temos Brasil, China, Índia, né, os dados referentes a esses elementos que a gente leu da primeira coluna. Tá certo? Então, por exemplo, ó, a taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de média de filho por mulher entre 2015 e 2020, no Brasil ficou 1,7 filhos por mulher, né? Na China 1,6, na Índia 2,3. Então a gente já tem a resposta da letra A. Qual país apresenta a menor taxa de fecundidade? E o que explica esse número? A menor taxa de fecundidade é da China, tá certo? Isso é uma tradução, ou melhor, é um reflexo da política de natalidade, né, de controle da natalidade da China, né, para controlar o crescimento populacional chinês. O governo, o Partido Comunista Chinês,
adotou uma série de medidas para limitar o número de nascimentos, né, por mulher, tá certo? E isso então se traduz, na verdade, numa redução drástica no número de filhos por mulher naquele país, tá certo? A letra B. Indica o país com maior percentual de analfabetismo e explique por que ele se diferencia nesse aspecto dos demais países emergentes, né? Bom, a maior taxa de analfabetismo é da Índia. Tá aqui, ó. Opa. Bom, deu para encontrar aqui, né? 30,7% da população de maiores de 15 anos não sabe ler e escrever, né? E isso tem, claro, fundamento socioeconômico, né? Existe uma grande desigualdade social na Índia, né? E também tem um fundamento, digamos, até um pouco geográfico, né? Existe muita diferença, ou melhor, muita desigualdade regional dentro da Índia, com regiões, digamos, com índices socioeconômicos melhores, né? Com taxa, por exemplo, de analfabetismo mais baixa. Mas também tem um elemento histórico e cultural, né? Na Índia, o sistema de castas, por exemplo, dificulta muito o acesso por parte de uma boa parte da população, né, a certos, digamos, direitos, né, por exemplo, a educação. Então você tem castas na Índia que não têm esses direitos, né, garantidos, tá certo? Então tem um aspecto, digamos, histórico e cultural, né, nessa questão do analfabetismo aqui, tá certo? Bom, e letra C. Como você explica a diferença nas taxas de população urbana da Índia e da China se comparadas à do Brasil? Né? Isso não está no texto, tá certo, gente? Algumas das respostas que eu estou dando aqui referente à questão 3, vocês vão ter que assistir o meu vídeo para responder. Então, por exemplo, a letra B, a letra C, vocês não vão encontrar. Né? E a letra A também não. Tá certo? Então, por exemplo, a questão C, como você explica a diferença nas taxas de população urbana da Índia e da China, por exemplo, no caso da Índia, 33% da população ainda vive, né, ou melhor, apenas 33% vive nos centros urbanos, ou seja, a maior parte da população indiana ainda vive nos centros, ou melhor, no espaço rural, tá certo? Por quê? Porque a atividade rural indiana ainda é muito forte naquele país, tá certo? Então, boa parte da população economicamente ativa ainda trabalha na atividade rural, na agricultura, por exemplo, que atrai mais de 50% da população economicamente ativa, tá certo? Então a Índia ainda está num processo de desruralização, mas esse processo está muito mais adiantado, por exemplo, na China, tá certo? Que está passando agora por um processo de forma mais acelerada, né, de desruralização, ou seja, de urbanização propriamente dito, né? Com migração da população dos espaços rurais para o espaço urbano, propriamente dito, tá certo? E isso já aconteceu no Brasil, né? Isso vem acontecendo e já está bem adiantado no Brasil, né? Isso acontece desde os anos 60 aqui no nosso país, tá certo, gente? Então, por exemplo, a nossa urbanização está principalmente nas cidades do litoral brasileiro, né? E especialmente no Sudeste, tá certo? As cidades mais populosas do Brasil são os grandes centros do Sudeste, né? Que a gente está falando aqui de Rio, São Paulo, né? Belo Horizonte, que são, não por acaso, as cidades que concentraram o maior número de indústrias, tá certo? Então, a industrialização brasileira.